Já estamos de volta com o nosso programa em pauta, conversando nesta noite com casa nova, cenário novo, claro, e é preciso celebrar, não é verdade? Estamos conversando sobre o pontificado do Papa Francisco, o segundo Papa do século XXI. Se o primeiro foi Bento XVI, agora o segundo é o Papa Francisco. E claro, como nós fazemos aqui no segundo bloco, você que nos acompanha, você sabe que o programa, ele sempre tem um caráter provocativo. Não dá para a gente esgotar aqui uma temática, não é verdade? Para isso, nós sempre apresentamos a você que nos acompanha uma boa literatura. E relacionado ao tema desta noite, tem aqui, olha, fresquinho, fresquinho, acabou de sair do forno, aí para você verificar na sua casa, esse mais novo livro pela editora Voz, aí para você, olha, Francisco, o novo João 23, Frei Moser. Pois é, não está tão fresquinho assim, porque nós produzimos muito rápido, porque já tem 20 dias que saiu, não é? Está vendo? Mas, de fato, quando nos chegou essa oferta, são jornalistas, dois jornalistas, já tinham muita matéria, evidentemente, e conseguiram compendiar rapidamente tudo o que foi dito, o que o próprio Francisco já falou. E eu apenas acentuaria uma coisa, é um livro relativamente fácil de leitura, mas que dá uma imagem bastante feliz da figura desse homem que nós esperamos que vá realmente marcar a igreja. Agora, isso se é ou não parecido com João 23, sob muitos aspectos sim. Em primeiro lugar, porque pela idade, não é? Mas, sobretudo, pela maneira como se apresentou. Carisma, é como João né? 23, o carisma estava na primeira aparição, Latente. no primeiro sorriso, que nem foi bem aberto, era meio espantado, né, consigo próprio. E depois os gestos, aquele se abaixar, pedindo a bênção, aquela... A figura que logo veio em mente era de João 23, sem desfazer dos outros. Tá certo, tá certo. Né? Olha, e se você quiser saber se trata de um novo João 23, então leia aí o livro aqui pela editora Voz. E pela Paulina está aqui do nosso querido Padre Manuel Hurtado, né, o nosso convidado, ele que é boliviano, doutor em teologia, jesuíta por vocação. Ele que tem várias obras, hoje trouxe uma para a gente, está aqui, A Encarnação, Debate Cristológico na Teologia Cristã das Religiões. Se você ainda não tem um livro como esse, vale a pena ter, está aqui uma belíssima reflexão do professor Hurtado, que eu já tive a felicidade de de receber as suas lições aqui durante o mestrado que estou fazendo na Faculdade Jesuíta aqui em Belo Horizonte. Não é isso, professor? É isto. É um livro que foi publicado no final do ano passado, recolhe simplesmente uma questão fundamental. Jesus Cristo, a encarnação de Deus, no meio dessa pluralidade de religiões do mundo de hoje, e tenta dar uma resposta como é possível que Jesus Cristo ajude a entrar em relação com essa pluralidade de religiões que a gente tem consciência hoje de maneira fundamental, especial. Tá certo. Então tá aí, são sempre boas dicas que você vai ter aqui no nosso programa Em Pauta e que vale a pena adquiri-las. Sempre o endereço aparece aí na sua tela, não é? Da Editora Voz, a Canção Nova e as outras editoras que a gente faz questão de trazer aqui para que justamente você possa ter esse material em mãos e assim aprofundar melhor, não só o tema, mas a fé, etc. Tá certo? Continuando a nossa conversa aqui do nosso querido Papa Francisco, uma coisa interessante, professor Hurtado, que é a questão, nós estamos falando dessa reforma, mas o Papa já de imediato, com um mês exatamente pontificado, constituiu um conselho que já estava, inclusive, segundo os cardeais comentavam, nas chamadas congregações gerais, ou popularmente pré-conclave, não é? Eles já tinham ali uma noção dos desafios da igreja, obviamente, o perfil, inclusive, do novo Papa, e que fez até com que a eleição fosse mais breve, né? Se esperava um conclave mais longo. Quinto escrutínio, Papa Bento foi eleito no quarto, Papa Francisco foi eleito no quinto. Quer dizer, as congregações gerais ajudaram bastante nessa boa reflexão. E muito dela o Papa já traz e já apresenta, em fala, gestos, como nós estamos aqui verificando. E um gesto concreto foi essa instituição de um conselho, onde ele tem aqui cardeais praticamente nos 5 continentes. Eu faço memória aqui rapidinho. O grupo de cardeais formado pelo Giuseppe Bertello, é presidente do governato do Estado da Cidade do Vaticano. Francisco Javier Ossa, arcebispo emérito de Santiago, no Chile. Oswaldo Gracias, arcebispo de Mumbai, na Índia.
Reinhard Marx, arcebispo de Munique, na Alemanha, Lawrence Monsenho, arcebispo da República Democrática do Congo, olha aí a África, o Sean Patrick, OFM, né, frade da Ordem dos Frades Menores, arcebispo de Boston, que viveu esse drama, esse ataque nos últimos dias, realmente uma tragédia, a gente lamenta muito, o Papa inclusive enviou uma palavra aí. O George Pell, arcebispo de Sydney, na Austrália, Oscar Maradiaga, arcebispo de Tegucigalpa, Honduras, e ainda tem o Dom Marcelo Semeraro, que vai exercer ali uma função de secretário. Então, um grupo de cardeais que vão ajudar o Papa a ter uma maior proximidade com as regiões longínquas, para ter uma melhor enculturação e, obviamente, forjar aí um projeto de evangelização. É isso, professor? Isso mesmo. A mim me impressionou a escolha deste conselho. Primeiro que é uma novidade, não existia antes, assim, de maneira explícita. Assim. Então, uma novidade nesse sentido, que não existia antes. E também a escolha das pessoas, me parece muito significativa. Os 5 continentes representados, realmente, os 5 continentes representados, as pessoas são diferentes, têm estilos pessoais diversos, e eu acredito que o trabalho deles já começou agora. Parece, se eu entendi bem, que eles devem ter uma reunião só em outubro deste ano. Exatamente. Mas até lá, eles devem fazer o trabalho de escutar, de ver, de pensar os problemas, receber aquilo que está acontecendo naqueles diferentes lugares do mundo. Eu acredito que, com a ajuda daqueles novos ouvidos, o Papa terá elementos fundamentais para uma primeira avaliação daquilo que está acontecendo nas diferentes igrejas situadas nos continentes, nos 5 continentes. E, Frei Moser, muito se falou dessa palavra, o senhor se lembra muito bem, adornamento, né? Fazendo memória que o senhor citava agora há pouco, Papa João 23. Mas aí vem a pergunta, com esse conselho e com o adornamento que se pretende, essa atualização, essa renovação, se pretende resgatar aí o Vaticano II, ou quem sabe, como muitos dizem, pô-lo em prática, é um pouco isso? Olha, em primeiro lugar, eu vou fazer uma observação que antecede. Sim. Que nós devemos reconhecer que, por fatores múltiplos, houve uma grande concentração da Igreja na figura do Papa. Sobretudo a partir de Paulo VI, quer dizer, aí já com João Paulo II, 25 Perfeito. anos, e depois o Ratzinger, em outras palavras, uma centralização da figura do Papa. Ora, quando o Francisco aparece e já diz: eu sou bispo de Roma, ele resgata as origens, não é, do pontífice lá em Roma. Ou seja, ele nem se chamou de sumo pontífice, nem de papa, mas ele se coloca como bispo de Roma. Então, seria, digamos assim, uma outra expressão, como que aquele que preside na caridade. Não é? Então, uma descentralização. No bom sentido da descentralização, não, eu quero um conselho. Até seria quase que um pequeno concílio, né? No sentido de chamar de toda parte. Eu acho que foi exatamente isso que ele quis. Depois, uma outra coisa que me chama a atenção, não é essa necessidade de retomar o Vaticano II, porque pouco a pouco aquilo parece que foi esquecido e se retornaram a esquemas que foram rejeitados pelo Vaticano II, seja em termos de cristologia, seja em termos de teologia mesmo, quer dizer, mesmo nós teólogos, agora os jesuítas sempre têm bastante coragem, né? Eu sou muito corajoso, mas quantos teólogos lecionam, mas não têm coragem de escrever? Por quê? Aí vem a pergunta. Ora, eu acho que só esse fato de tentar mostrar, eu sou bispo de Roma, não é, na primazia, na caridade, isso já dá um ar diferente. Eu quero que todos colaborem, não é, abram os braços para acolher a todos. Traduzindo, para mim foi um gesto de novo profético. Esse homem começa a fazer profecia antes de começar a falar, já pela própria maneira de se auto-apresentar. E uma coisa interessante para você que está nos acompanhando é que a sintonia
dos senhores cardeais para a eleição do Papa Francisco era realmente incrível. Tanto é que um dos cardeais brasileiros, o Dom João Braz de Avis, que é cardeal emérito de Brasília, mas atual prefeito, ainda prefeito, né, da Congregação para os Institutos de Vida Religiosa no Vaticano, ele, durante todo o conclave, não falou nada com a imprensa, ninguém, os cardeais brasileiros, praticamente Dom Odilo, Dom Raimundo Damasceno, presidente da CNBB, a quem nós mandamos um abraço muito especial, além de Dom Cláudio, Dom Geraldo, mas Dom João Braz não falou com ninguém. Ao final da eleição, finalmente, não é? Após a eleição, ele finalmente, então, falou. E falou a partir de dentro, nos colocou aí coisas muito claras. Então eu quero que você acompanhe, por favor, agora, essa entrevista exclusiva que eu fiz com ele logo após a eleição do Papa Francisco e que ele revelou muito daquilo que, de fato, conforme nós estamos conversando aqui, se espera do novo Papa e que ele já está fazendo. Então acompanhe, por favor. Silêncio e oração, escuta e discernimento. Essa foi a atitude do cardeal Dom João, que até foi cotado pela imprensa internacional como provável sucessor do Papa Bento XVI. Visivelmente aliviado e com o bom humor de sempre, Dom João me contou o antes e o depois do conclave e os desafios que o Papa Francisco terá pela frente. Congregações gerais. Todos os que quiseram falaram. Os que quiseram falar mais tempo falaram e os que quiseram falar mais vezes falaram. E isso nos deixou assim muito contentes interiormente. E não só. O primeiro dia foi um pouco mais formal, mas depois nas congregações nós pudemos abrir as coisas como nós sentimos no nosso coração. Conclave. Mas a gente viveu um momento de, assim, eu não sei, de uma carga divina e humana muito grande, né? Porque para mim é a primeira vez que eu participo de um conclave. E assim também era o caso de muitos cardeais, né? E a gente sentiu que havia uma abertura muito grande para descobrir um pouco aquilo que Deus queria e identificar a pessoa que fosse a pessoa que pensávamos a melhor para esse momento. Papa Francisco. A pessoa dele está nos surpreendendo muitíssimo, porque é uma pessoa muito simples e é uma pessoa muito coerente, né, no seu ministério. E esse desejo enorme dele que a igreja seja uma igreja dos pobres, com os pobres, mas no fundo uma igreja da comunhão. A paz que ele tem, a simplicidade com que ele fala, o amor que ele demonstrou também a todos nós cardeais e a toda a igreja. Eu não sei, eu tenho assim no coração um momento de muita esperança. Vaticano. E também o próprio Vaticano, eu acho que aos poucos se simplificará mais a Cúria Romana, os relacionamentos serão mais diretos, serão mais ligados à vida de todo o povo de Deus. A gente está muito contente. Purificação da igreja. É preciso fazer um trabalho muito grande ainda de purificação. Nós estamos só, eu penso, no começo. E é em vários campos. Nós temos que modificar o nosso modo de ver o poder, né? Voltar ao lava-pés de verdade, mas não às palavras do lava-pés, voltar a gestos de lava-pés, né? Nós temos que ter uma consagração que seja na virgindade ou no casamento, mas que seja leal também a toda esta parte da sexualidade e dos afetos segundo realmente o Evangelho, que não significa matar tudo isso, mas significa dar a tudo isso uma dimensão humana profunda, né? E dar também uma dimensão divina profunda. Bento XVI. Eu acho que Bento XVI tem o grande mérito de ter entrado nessa chaga. Ele entrou com força, com coragem. Eu acho que a igreja foi uma das primeiras instituições, embora muito pressionada também pela sociedade, mas foi uma das primeiras instituições que teve a coragem de mexer com a coisa. E é claro que não se espera de líderes religiosos que sejam os primeiros a cometer crimes. Talvez tínhamos uma visão que precisava ser aperfeiçoada, nós defendíamos demais os ministros e talvez pouco as vítimas. E isso está se equilibrando de novo. Medo. O Papa não tem medo, o Papa não precisa de muita defesa em volta de si, até os seguranças estão meio perdidos sem saber o que fazer, né? Sim. Mas isso para nós é muito importante, é ao senso da vida, de uma vida simples,
da confiança, do amor e que une a igreja. Pós-modernidade. É um tempo de amadurecimento, os papas servem realmente ao seu tempo, nós precisávamos de uma doutrina forte sobre Deus, o Papa Bento XVI nos deu isto e agora podemos caminhar tranquilo também numa pastoral muito próxima das pessoas. Tá aí. Coisa extraordinária, hein? Belíssimas colocações, muito profundas, realmente, e eu não esperava que ele abrisse tanto jogo como abriu. Né? Agora também, o que estava entrevistando também, certamente soube colocar as questões, ali, né? foi cutucando. Agora, essa questão, professor, também, antes da gente ir para o nosso intervalo, do lava-pés, que o cardeal dizia após a eleição, o Papa não demorou muito tempo para realizá-lo de fato. E, claro, o gesto que simboliza para que toda a igreja vá na mesma linha. Parece-me que esse gesto do lava-pés, com o qual começa praticamente o pontificado dele, anuncia um projeto, algo programático, está anunciando alguma coisa que deve vir. É o desejo, no gesto, um gesto sacramental, Perfeito. que pode anunciar aquilo que pode acontecer aos poucos em diferentes âmbitos. Frei Moser falou da comunhão. E me parece que esse gesto também cria essa ideia de uma igreja de comunhão. O conselho mesmo que falamos há pouco tempo sim. é um sinal dessa igreja de comunhão, descentrada. Não tem um centro único, mas diferentes centros. A gente começa a sentir, a perceber sinais fundamentais que nos mostram uma direção. Claro, tem muita esperança, muito desejo, estamos almejando que realmente aconteçam coisas. Mas esse gesto, para mim, é fundamental, determinante. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo e depois, no nosso terceiro e último bloco, vamos colocar aqui de forma muito pontual as questões que já estão aí norteando o pontificado do Papa Francisco. Sobretudo, dizer, por exemplo, como está o Brasil no coração do Papa. Porque o primeiro país a ser visitado, olha aí o nosso privilégio, vai ser o Brasil com a Jornada Mundial da Juventude, logo, já aqui no Brasil, no mês de julho. Então não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso programa em pauta.